Muito bem, voltamos então com o segundo bloco aqui do seu Boletim de Esportes pela Terceira Via TV. Hoje, sexta-feira, estamos aqui, aí continuamos com o presidente Márcio Danilo, né? Que nós conversávamos aqui em off justamente sobre muitos sócios, principalmente torcedores, né, que não querem saber, não querem entender a situação financeira do clube. Ainda acredito que o clube viva numa situação do passado, né? De um passado já um pouco remoto, quando o Campos tinha 16 usinas, que os adeptos, que eram usineiros, bancavam, né? O comércio, grandes lojas daqui de Campos que patrocinavam e tudo mais. Hoje em dia não existe isso. Hoje em dia depende dos abnegados, né? Que dão o seu tempo, muitas vezes, tendo outras atividades, que evidentemente que tem que ter, e mesmo muitas vezes eles não são reconhecidos, não têm o trabalho reconhecido. Com isso, as dívidas vão se acumulando, né, os problemas vão acontecendo e refletem, evidentemente, no futebol. Meu querido Márcio, você dizia da importância, nós falávamos aqui, da presença dos associados. Eu já acho que até alguns torcedores, porque tem aquele, hoje é chefe de torcida aqui, dali e tal, mas que queiram tomar conhecimento também da situação, eu acho que é importante o comparecimento. Com certeza, com certeza. Infelizmente, a gente entende, né, às vezes, a insatisfação do torcedor por ele não ver que o resultado, né, essa situação que o Goytacás vive há 25 anos, buscando o acesso e, infelizmente, sempre batendo na trave. A gente entende a insatisfação, a indignação, mas só quem está dentro, né, vivenciando o dia a dia, que percebe as dificuldades que a gente vive para você manter uma estrutura mínima para poder você buscar o resultado. Infelizmente, como a gente fala, o futebol hoje é muito caro, né, e hoje a gente não tem abnegados como a gente tinha no passado, né, para poder sustentar a estrutura do futebol. Desculpa. E aí o que acontece? A gente tem que buscar parcerias. E as parcerias, patrocinadores, a gente tem um grupo de marketing atuando, buscando patrocinadores, mas infelizmente ninguém quer patrocinar um clube num campeonato que não dá visibilidade. Ele quer retorno, o investidor quer retorno. E ele não consegue visualizar retorno. Então a gente fica, na verdade, dependendo de abnegados. E dentre eles, hoje a gente tem um, que é um dos principais colaboradores aí, que é o deputado Garotinho, que é quem, na verdade, viabiliza tanto o Goytacás como o Americano, com boa parte dos recursos que o clube precisa para investir. Mas mesmo assim, nós conversamos aqui, não é o bastante não é, porque... para bancar as despesas, né, dos clubes. Você me dizia que pelo menos as categorias de base têm outros gestores, parcerias que vocês fizeram aí, né, que não tem nada a ver com um time de profissionais. Exatamente. Com muito sacrifício, a gente conseguiu buscar uma parceria, onde tem um grupo cuidando especificamente da categoria sub-15 e sub-17, e pelo menos esse grupo específico não sangra recursos do clube. Eles estão disputando o campeonato estadual. Exatamente. Agora eu pergunto, agora o profissional... As pessoas têm que entender, há poucos dias eu conversando com um amigo nosso, da Crônica e tal, já afastado, ele me dizia assim, não, mas e para onde está indo o dinheiro do gestor? Quer dizer, são essas coisas que às vezes até o próprio torcedor fica perguntando, achando que são importâncias fantásticas. E os salários hoje em dia, pedidos pelos jogadores, ou por empresários e tal, não são os mesmos de antigamente. Exatamente. O futebol está inflacionado de um modo geral, né? Você vê que até os técnicos do futebol brasileiro, que até uns 4, 5 anos, 3 anos, faziam um contrato de 600 mil por mês, de 500 mil, de 40, já baixaram o facho, vamos dizer assim. Tem aí ganhando aí, um entrou agora, e um aceitando ganhar 150, quem ganhava 400 ou 500, porque a situação realmente é insustentável. Não é verdade? Verdade. Agora, eu pergunto a você, muita gente fica perguntando, pô, e os jogadores,
estão fazendo acertos com o clube, estão, não todos de uma vez, mas aos poucos estão acertando e rescindindo os contratos? Isso, essa semana foi iniciado aí esse processo de rescisão com alguns atletas e está se buscando, na verdade, um entendimento com eles e é o que é possível fazer dentro da nossa realidade, é o que está sendo possível fazer. E com relação à questão dos investimentos, né, dos recursos, é o que a gente muitas vezes fala. O custo hoje, por exemplo, do Goytacás, para ele se manter, se não tivesse nenhum elenco, no mínimo seria 30, 40 mil reais. Sem pagamento de salários aos jogadores. Exato, para manter a estrutura administrativa funcionando. E água e luz, por exemplo, o Goytacás tem um custo de 15 mil reais. Isso aí para manter funcionando o clube. Exatamente. Quer dizer, funcionários do setor burocrático, funcionário para limpar o clube e tal, e iluminação e água. Exatamente, exatamente. Este é o custo que o clube tem hoje. Então, para o clube que não tem uma receita pomposa própria, exatamente, você não consegue viabilizar esses recursos. E é exatamente aquela questão. Poxa, o que o torcedor poderia fazer? A gente, inclusive, abriu um processo para novos sócios com 350 títulos e a gente só conseguiu vender 40. E muitas das vezes as pessoas questionam, mas o que o Goytacás vai dar como contrapartida? Hoje o Goytacás não tem um parque social para oferecer como contrapartida. Mas, em contrapartida, a gente também precisa que essa instituição continue viva. Eu acho que a contrapartida é exatamente que o Goytacás continue existindo. Então, você contribuir com R$25 para que o Goytacás continue vivo... É a satisfação do torcedor que o clube continue existindo. Exatamente. Eu pergunto, quer dizer, o Goytacás, sócios contribuintes não existe. Exato. Esse projeto que nós fizemos foi exatamente contribuindo com R$25 por mês, foram 350 títulos que a gente colocou inicialmente. Dando, inclusive, me lembro, o direito de adquirir o título e votar. Exatamente. E um desafio ainda maior a gente utilizou. A gente deu gratuidade dos ingressos. Ele iria para os jogos sem precisar pagar ingresso. Já era uma contrapartida que o clube estaria dando para ele, ele poderia ir para os jogos pagando 25 por mês, ele estaria apto a votar e ele poderia ir para os jogos com o seu bilhete sem gastar um real sequer para o bilhete. Infelizmente, nem isso motivou o torcedor a E depois, na época, depois que o Robson Barreto renunciou, que entrou o Márcio Rocha, me lembro que eu estive presente lá, fiz entrevista lá com ele, com o Daniel, e foi até ele disse que foi até uma ideia do Júnior Brasília, que é o gerente de futebol, lançou-se aquele carnê para os jogos e não se vendeu quase nada. Exatamente, foram 1000 carnês, ele fez o investimento em 1000 carnês para que o torcedor comprasse o pacote dos jogos, né, para ele adquirir o ingresso a preço menor antecipado, ajudaria isso a viabilizar, né, o investimento para o futebol profissional, que a ideia era essa, e dos 1000 carnês que foram colocados à venda, venderam pouquíssimo mais que 100, não chegaram a 150 carnês. Quer dizer, isso num clube que todos sabem que tem a maior torcida, né? O maior número de torcedores do interior do estado e que é a 5ª maior torcida do estado do Rio de Janeiro. Isso, infelizmente. Aí você te pergunta, pô, e os torcedores? É impossível o cara não possa tirar R$25 por mês ou R$20 como sócio torcedor para ajudar a manter o seu clube? Pelo amor de Deus, aí é brincadeira. E depois querer cobrar, não sou contra, sistematicamente contra o torcedor, não. Sou contra aqueles que vão criticar, que vão agitar, que vão lá ofender até aqueles que estão trabalhando lá, né, em nome de toda a agremiação de todo o clube. Mas, Márcio, que todos, então, que estejam lá nessa segunda-feira, às 20 horas. Às 19 horas. Às 19 horas, na sede do clube, porque se não aparecer ninguém para formar comissão, se não aparecer, vou deixar claro, se não aparecer ninguém disposto a integrar uma comissão para dirigir o time, o clube, quer dizer, e também nenhum candidato à presidência, a tendência é passar um cadeado no portão e fechar as portas. Estou certo? Está certíssimo. E essa é a nossa principal preocupação e a gente está lutando com todas as forças para que isso não aconteça. Porque a gente sabe que muitas das vezes algumas pessoas falam, o importante era a gente paralisar essa atividade 1, 2 anos para se reestruturar. Eu
diante do cenário que a gente visualiza, né, das dificuldades, até para fazer imaginar de voltar, tendo que ter um aporte inicial para dar prosseguimento, para iniciar um projeto, eu acredito que a gente não vislumbraria um período para retornar. Minha preocupação é que a gente feche e não volte num prazo de 1, 2 anos, leve 5, 10 ou até os 20 que a gente está levando agora na segunda divisão com o clube fechado. Até porque aí acumulam-se as dívidas com a federação. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Márcio, muito obrigado a você pela presença. Torço para que segunda-feira tudo ocorra de uma maneira mais interessante para o clube. Com certeza. Um abraço, muito obrigado a você pelo carinho. Daqui a pouco eu volto com o terceiro e último bloco. O pessoal do Campus Atlético Associação vai estar aqui, né? Professor Rafael Soriano. É rapidinho, é pai e bola.